Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no canal Terapias Equalizem, onde a gente sempre aborda um tema ligado às terapias alternativas e complementares, à saúde, bem-estar e energia. E hoje eu quero abordar um tema, que é o seguinte: se estamos numa situação de estresse, o que a gente deve fazer? A gente deve embalar nessa situação, nessa energia, ou a gente deve se conter? Ou a gente deve extrapolar e entrar para uma briga? Então, é isso que eu vou falar hoje. Então, você que nos acompanha sempre, se quiser um tema também que eu aborde aqui, que explane aí para vocês, é só deixar aqui nos comentários do YouTube ou lá no meu Instagram, Equalizem Sagiório. Bem, então vamos lá. Hoje em dia a gente sabe, né? Tá tudo muito confuso. As pessoas andam nervosas por qualquer coisa, todo mundo perdendo as estribeiras, seja no trânsito, seja nas escolas, seja no dia a dia, né? E até entre vizinhos, né? Que era para ser algo assim, que a gente tivesse mais aproximação, né? Nós estamos vendo e vivendo situações difíceis. Então, você não pode olhar para o outro que você já está olhando de cara feia, você não pode buzinar porque acha que buzinou. Lá na escola também, porque o filho olhou para o outro, já começa a briga entre os pais. Então, a gente acaba vivendo momentos de estresse muito grande. Também no trabalho, né? No trabalho as pessoas estão sem paciência. Então, a gente percebe, né, no ambiente de trabalho, um querendo puxar o tapete do outro, e fofoca, e gente em cima, e falando mal, e brigando, e também fazendo bullying, né, muitas vezes. Então está tudo difícil. Dentro da família também, né? Às vezes é pai e mãe te atormentando, às vezes é irmãos te atormentando, primos, tios, todo mundo falando em cima da tua cabeça, todo mundo colocando, né, o dedo onde não é chamado, falando coisas para te ofender, para te humilhar, te fazendo cobranças, te julgando. Então, o tempo todo a gente vive nessas situações assim que ocasiona o quê? Estresse emocional na gente, certo? Esse estresse emocional, ele é muito prejudicial. Por quê? Porque a gente não fica bem. Então, se pega a gente assim de surpresa, a pessoa vem, começa a te falar, você começa a entrar naquele clima, naquela energia ali, e você acaba o quê? Explodindo. Então, se a pessoa te xinga, você acaba xingando, se a pessoa te ofende, você acaba ofendendo. Se ela faz você sentir raiva, você vai sentir muito mais raiva ainda, e isso é muito ruim. Então, o que a gente precisa ter? Tô falando de mim, tá, gente? Procuro o quê? Ter discernimento das situações. Então é assim, a pessoa veio, me xingou, me ofendeu, qual que é o meu primeiro impulso? Vou reagir, só que eu, no meu subconsciente, né, eu tenho um controle que eu falo, pera, calma, respira. E isso que vocês têm que aprender a fazer, porque senão, né, vocês vão entrar numa guerra brutal. E outra coisa, vão acabar se adoecendo, porque a gente adoece a partir do momento que a gente muda nosso padrão vibratório. E quando que a gente muda nosso padrão vibratório? Quando a gente entra no padrão vibratório do outro. Então é uma junção de padrões. Então você tá ali equilibrada, a pessoa vem desequilibrada, então você fica numa gangorra. Então você precisa ter esse discernimento. Veio, xingou, calma, engole. Espera um minutinho, respira, deixa passar um pouco. E aí você, não que você tem que engolir suas palavras, mas fale com jeito, sem brigar. Por exemplo, bateu o carro, ai, você bateu o carro, você tá cego, você não viu que eu tava na tua frente. Calma, respira, olha, teve um acidente, vamos chamar uma polícia, vamos chamar alguém, né? Vamos conversar. É lógico que falar é fácil, né, gente? Porque pelo menos no trânsito, né? O que bateu ou o que foi batido já desce, já violenta em cima da gente. Mas a gente tem que saber ter discernimento e controle. Nós temos que nos despertar para um outro plano energético. Se a gente se manter na energia que está atuando no planeta Terra, a gente
vai ficar igual a todo mundo. E nós temos que ser, não que ser melhores que os outros, nunca, nós não somos melhores que ninguém, todos somos iguais. Mas nós não podemos, né, afundar no padrão vibratório que as pessoas estão. Então, nós temos que manter nosso padrão vibratório acima, ou seja, equilibrado. Se os outros, nós, volto a falar, não somos melhores que ninguém, mas se nós estamos em equilíbrio, nós conseguimos até dividir esse padrão vibratório do bem para com o outro que está nos ofendendo. Vocês sabiam disso? Há sempre essa troca. Se você está no padrão ruim, você vai dividir teu padrão ruim. Mas se você estiver no padrão bom, você também vai emanar atitudes boas, coisas boas, energias boas. Então, se por exemplo, alguém te ofendeu, um irmão seu veio, te ofende, te xinga, acaba com você. Beth, eu vou ficar quieta? Não, você pode falar, mas sem ofender. Se ele está ofendendo, o momento ruim é dele. Essa energia do mal está nele. Se você entrar, vocês vão entrar por uma bolha só. E aí vão começar a vibrar o mal. Então, pense bem, ative sempre sua consciência. Faça exercícios de ativação de consciência. Por exemplo, tem muita gente que tá lá cortando, né? Corta o dedo assim com a faca sem querer, né? Tá lá cortando alguma coisa na cozinha. Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa, a pessoa acaba falando um palavrão, xingando, amaldiçoando. Para com isso, gente. Cortou, ai, nossa, cortei. Vai lá, põe um curativo, né? Coloca uma água oxigenada, passa um álcool, se trata, tá? Nada de xingar. Todo mundo tem essa coisa, parece que tem o xingamento, né? O palavrão na ponta da língua. Parece que tem a maldição na ponta da língua, porque acaba falando coisas ruins. E isso é um exemplo. Então, quando vocês estão numa discussão, num padrão vibratório baixo, vocês não podem falar aquilo que está na ponta da língua. Tem que essa ponta da língua ir lá para trás e ligar o quê? O seu subconsciente. É aqui que está todas as respostas. O controle emocional está dentro de nós mesmos. Nós temos que buscar esse controle aqui, ó, no nosso peito, no nosso coração, tá? É aqui que está todas as verdades. Aqui que está todas as direções. Você agir por ímpeto, por súbito, ou ficar o dia inteiro remoendo aquela raiva, aquele ódio, você está se autodestruindo. Nós não fomos feitos para vibrar na raiva e no ódio. Nós somos feitos para vibrar no amor. Beth, mas nesse mundo cão? Sim, nesse mundo cão, nós temos que buscar alternativas de ainda sorrir. Por que ainda? Porque está muito difícil colocar um sorriso nos nossos lábios, não é mesmo? Mas não esqueçam que eu estou falando para vocês. Ativem a consciência. Escute a voz que vem de dentro de você. A voz divina que te orienta. Não vai pelo súbito. Não vai pela aquela coisa assim, bateu, levou. Entendeu? Não haja pela impulsividade. Haja com o coração. E aí, você pensando nisso, todas as coisas começam a mudar. Você muda a si próprio, mas muda também quem está ao teu redor. Vibrar no amor é a coisa mais difícil que tem, mas é uma lição que a gente tem que aprender diariamente e se esforçar, se esmerar para ir muito bem nesta prova da vida. Bem, era isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Vou adorar ter a sua companhia por aqui. Grande beijo, até o próximo vídeo. Até mais.